Então, a gente vai falar sobre o trânsito do Mercúrio em Áries para todos os signos ascendentes. A gente vai falar um pouco sobre o que Mercúrio representa, o que ele rege, um pouco sobre o signo de Áries, o que a gente pode fazer de forma mais prática para aproveitar esse trânsito, e aí falar sobre as áreas, os temas que podem ser ativados para cada ascendente, também se você tem algum planeta em Áries, o que isso pode trazer à tona. Então, Mercúrio ele vai representar a comunicação, contato, ele é o mensageiro dos deuses. Ele simboliza todas as formas de comunicação, os transportes, as trocas, o comércio, o negócio. Ele é significador da linguagem, da escrita, do ensino, representa a mente, que é responsável por essas atividades. Quando ele está dignificado, ele representa o intelecto sutil, estratégico, a argumentação, a eloquência, a discriminação e a cultura, induz a pesquisa de mistérios e conhecimentos de forma perspicaz e sagaz, representa a facilidade de aprendizagem e desejo de obter conhecimento, e o gosto pela viagem, e a vontade de conhecer outros lugares, representa a curiosidade, o engenho e o comércio. Quando debilitado, pode causar discussões, pode representar a mente desorganizada, pode indicar um contador de histórias, pode representar engano, malícia, conversa fútil, a mentira e a provocação. Na mitologia grega, Mercúrio é Hermes, o mensageiro alado dos deuses. Assim, Mercúrio simboliza tudo que tem a ver com comunicação, como refletido na sua regência de Gêmeos, que é o falador do zodíaco. Mercúrio ele também rege o signo de Virgem, porque outra função da mente é analisar, definir, discriminar. Mercúrio nunca está mais do que 27 graus de distância do Sol, então se você tem, por exemplo, o Sol em Áries, você vai ter ou Mercúrio em Áries, ou Mercúrio em Touro, que é um signo depois, ou Mercúrio em Peixes, que é um signo antes, tá? Então, por esse motivo, o Mercúrio raramente é visível, o melhor momento para vê-lo é durante o eclipse total. Então, ele fica muito facilmente em combustão, né? Muito próximo ali do Sol. Então, assim como o Sol, Mercúrio leva aproximadamente um ano para viajar pelo zodíaco. Então, é isso. Mercúrio, ele também rege a garganta, os pulmões, o sistema respiratório. Suas doenças incluem impedimento de fala, problemas com a boca, língua ou respiração. Ele também rege os braços, mãos, ombros e o sistema nervoso e as doenças relacionadas a eles. Aqui eu coloquei o hino órfico a Mercúrio, e essa tem sido uma prática que eu tenho feito todas as quarta-feiras. Então, eu aprendi no curso de magia astrológica que uma forma da gente estabelecer uma conexão com os astros pode ser, então, a gente declamar esse hino, né? Então, a gente se conectar com tudo que é associado ao astro. Então, eu vou ler aqui esse hino para vocês, que pode ser uma forma. Então, para quem está me ouvindo no Spotify, também tem a versão no YouTube, se vocês quiserem assistir. Ah, e essa é uma tradução do meu professor Simão. Então, ele tem no site dele todos os hinos órficos traduzidos por ele. Então, pode ser interessante uma prática ali diária para você se conectar com os astros, com o planeta, né? Fazer uma forma de começar a estabelecer esse contato para possivelmente fazer uma magia planetária, por exemplo, tá? Se você tem esse interesse. Então, eu vou ler o hino órfico para vocês aqui. Ouve-me, Mercúrio, mensageiro de Júpiter, filho de Maia, de espírito onipotente, árbitro das competições, príncipe dos mortais, benévolo, de conselhos variados, executor, matador de Argos, das sandálias aladas, amante dos homens, profeta das orações dos mortais, que te alegras nos ginásios e nas artimanhas astutas, presidindo sobre os troféus. De todos os intérpretes, comerciante hábil, desatador de nós, aquele que segura na mão a arma da paz, digna de louvor, coriciota, abençoado, grande ajudante de discurso variado, auxiliador nas ações, amigo dos mortais necessitados, poderosa flecha da palavra, venerada entre os homens. Ouve-me rezar, concede um bom fim para uma vida de trabalho, discurso gracioso e memória. Então, normalmente, os hinos órficos, eles trazem essas qualidades do planeta, também trazem um pouco do mito, né? Então, até pensando também, eu quero me aproximar da minha comunicação, dos meus estudos. Às vezes você lê sobre o mito de Mercúrio, entende mais sobre Mercúrio, pega esses simbolismos de Mercúrio, tá? Ou até Hermes, ou trazendo aqui para mais perto de nós, a gente também pode associar com Exu, a gente também pode associar com Ganesha, né? Fazer essas associações também, tá? Eles acabam tendo qualidades parecidas. Não é a mesma coisa, mas às vezes para você se aproximar de acordo com a sua crença, tá? Então, os mitos mais associados ao signo de Áries é um momento em que o carneiro ele resgata Frixo e Ellie,
e salva eles, aí ele acaba caindo, né? Nesse momento que ele salva, que esse é um carneiro alado, né? Ele salva os dois. E depois, esse carneiro que é sacrificado em homenagem a Júpiter, no Bosque de Ares, ele é perseguido por Jasão, tá? Então, toda a jornada de Jasão com os argonautas é para achar, para recuperar esse velocino de ouro, tá? Então, são esses dois mitos que a gente pode associar. Tem até no YouTube, tem até um filme sobre o Jasão e os argonautas pode ser bem interessante. É um filme bem antigo, mas às vezes se você tem planetas em Ares, pode ser interessante, né? Você se conectar com esse mito, saber mais, tá? Sobre ele. Então ele acaba chamando vários heróis para ir junto nessa aventura com ele. Então tem muita essa energia ariana mesmo, né? De motivar as outras pessoas, de chamar outras pessoas para ação, tá? Então, o que mais a gente pode pensar sobre o signo de Áries? Então, eu vejo que a gente lê os mitos, acaba trazendo assim reflexões, simbolismos, é, que não acabam, sabe? Muito extenso. Então, cada vez que a gente lê um mito, a gente vai aprendendo mais, entendendo mais, mas tem algumas características assim que a gente sempre lembra do signo de Áries. Então, ele é do elemento fogo, é do temperamento colérico é do signos fogos, de fogo, né? Quente e seco. Ele é da modalidade cardinal, que são os signos que iniciam, aliás, ele é o primeiro signo. Ele rege a cabeça, o rosto, as orelhas. Então, a gente pensar também nessa comunicação que é quente, nessa comunicação que motiva a iniciar, né? E eu sempre gosto de pensar também na regência da cabeça, nessa coisa de encabeçar, então de liderar, pensando em Mercúrio, liderar através da comunicação, liderar um grupo de estudo, sabe? Então ele é regido por Marte, por domicílio, e pelo Sol, por exaltação. Então tem essas duas regências. Então a gente sempre olha para esses dois astros para aprofundar qualquer planeta que esteja em Áries no céu ou até no seu mapa, tá? Que daí a gente consegue entender mais. Então, sempre olhar para onde está Marte e onde está o Sol. Algumas palavras-chave que a gente pode associar com Ares: iniciativa, impulso, ação, energia, agressividade, pioneirismo, independência, coragem, luta, conquista, urgência, atividade, atitude, força, independência, agilidade, rapidez e até impaciência e irritabilidade. Lembrando que tudo isso pode ser modelado pelos planetas regentes, né? No seu mapa, por exemplo, às vezes você tem aspectos de oposição, de quadratura que podem bloquear ou suavizar essas características, tá? Isso aqui é de forma muito geral. A mesma coisa no mapa do céu do momento. Então, o que que a gente pode fazer para entender, para aproveitar mais esse trânsito? Então, como eu falei, olhar para as áreas que você tem o signo de Áries, onde você tem Sol, onde você tem Marte, que são pontos que vão estar ativos. Então, pensar em iniciar comunicações. Então, eu vou começar um podcast, começar a escrever um blog, escrever um livro, sabe? Aproveitar essa coragem, aproveitar essa iniciativa, ler e aprender também sobre assuntos marciais, assuntos solares. Então, o que te motiva? Então, acho que pode ser muito interessante estudar sobre motivação, sobre formas de ação, de iniciativa, práticas energéticas, físicas, até cuidados com esse sistema imunológico, que pode ser um dos temas de Marte, até do Sol, que também é o representante de vitalidade, de saúde. Se conectar então com as suas motivações, se expressar sem medo, lembrar das suas conquistas, vitórias, reconhecer essa capacidade de lutar, motivar a si mesmo através da sua comunicação, dos pensamentos autoafirmativos. Perceber, né, entender o fogo também, sabe? Então, às vezes, estudar sobre esse elemento, estudar também, às vezes, sobre o carneiro pode ser uma forma interessante, né? Sobre o mito, como eu mencionei para vocês. Entender, né? Perceber ali a energia à sua volta, a tua energia criativa, né? Os seus desejos, entender mais sobre a criatividade e os seus desejos, tá? Perceber se eles estão te trazendo vitalidade ou se você tem entrado em lutas, conflitos internos. Também perceber se às vezes você não está falando de forma impulsiva, desalinhada com quem você é, tá? Se você não tem criado conflitos também para ficar fugindo de si mesma, tá? E aqui pensando nos outros Mercúrios. Então, quem tem Mercúrio em Touro, Virgem, Escorpião, Peixes não faz aspecto com esse Mercúrio. Quem tem Mercúrio em Gêmeos e Aquário faz sextil, que é um aspecto de apoio, tá? É um aspecto de simpatia, então é bom. Quem tem Mercúrio em Câncer em Capricórnio é uma quadratura, pode ser mais desafiador, porque Áries é de fogo, Câncer é de água, Capricórnio
é de terra, ambos são signos cardinais, mas tem essa diferença ali de elemento, tá? Mercúrio em Leão, Sagitário, mesmo elemento, então é trígono, né? Muito favorável, muito harmônico, então você pode sentir que essa comunicação vai igual fogo. Quem tem Mercúrio em Libra faz uma oposição, então pode ser mais desafiador, porque a oposição tem natureza de Saturno, então você encarando muito os seus limites, tá? Na comunicação e também na casa ali onde você tem, né, Libra Áries. Bom, então os temas que Mercúrio pode ativar para todos os signos ascendentes. Então você tem ascendente em Áries. Pensar ali em estudar, em aprender mais, em movimentar seus interesses sobre corpo, motivações, a sua vitalidade. Se você tem ascendente em touro, aprender, estudar mais sobre a sua saúde mental, o seu inconsciente, né? Às vezes tem uns momentos ali de retiro para vitalizar a sua mente, sabe? Para organizar a sua mente. Se você tem ascendente em Gêmeos, então Mercúrio em Áries atravessa a sua casa 11, que é a casa dos amigos, grupos, coletivos, apoios, esperanças de vida. Então, às vezes, iniciar em algum coletivo, começar, né, tanto no sentido de você facilitar, quanto de você fazer parte de algum, às vezes, iniciar algum projeto. Se você tem o ascendente em Câncer, então Mercúrio atravessa a sua casa 10, que é da carreira, fama, visibilidade pública. Então, às vezes, algum estudo que facilite a sua vida profissional, tá? Alguma movimentação, algum aprendizado por ali também. Se você tem ascendente em Leão, então pode envolver estudos, aprendizados, movimentos, às vezes até viagens, que envolvem a sua espiritualidade, o estrangeiro, estudos acadêmicos, né, suas crenças. Se você tem ascendente em Virgem, então pode movimentar essa área que vai falar sobre recursos que vem dos outros, sobre investimentos, finalizações. Às vezes pode ser um momento também de você entender, de você ter habilidades ali para lidar com a sua ansiedade, lidar com esses fins, tá? Se você tem ascendente em Libra, então ativa a sua casa 7. Então pode ser um momento de aprender, é, de se expressar mais ali em questão dos seus relacionamentos, parcerias, associações, né? Também pode facilitar contratos, clientes, tá? Porque tá bem ali na casa do outro. Então, aprender mais sobre relacionamentos interpessoais, por exemplo, tá? Pode ser uma forma, se comunicar, movimentar essa área. Se você tem ascendente em Escorpião, então ativa a sua casa 6, que é da saúde, cura, então às vezes aprender mais sobre hábitos, sobre rituais, né, sobre saúde, sobre o que te cura, até às vezes aprender a descansar, então movimentar essa área. Se você tem, cuidar também com esse excesso mental, tá? Se você tem ascendente em Sagitário, então vai para casa 5, Mercúrio, movimentar então essa questão, movimentar o aprender e estudar mais sobre questões artísticas, né, que envolve a sua autoexpressão, diversão, criatividade, jogos, prazer, lazer, até melhorar às vezes o relacionamento com com os seus filhos ou até com crianças, tá? Pode ser interessante, então às vezes você trabalha com crianças, você é, sei lá, tia, sabe? Então também pode facilitar. E se você tem ascendente em Capricórnio, você tem Áries na casa 4 pelo sistema de signos inteiros, então movimenta ali os temas que envolvem a sua casa, o seu lar, a família, ancestralidade, bases, raízes psicológicas, então às vezes entender mais, compreender mais, comunicar mais com esses temas, tá? Se você tem ascendente em Aquário, então Mercúrio em Áries, ele está transitando pelo sistema de signos inteiros na sua casa 3, que é a casa das mudanças, dos deslocamentos, fala sobre comunicação, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens. Então, às vezes você é, entra numa mídia social, né? Ah, vou começar um podcast, vou começar uma newsletter, vou começar um TikTok, vou aprender sobre algo, vou iniciar um pequeno curso, vou planejar aqui uma pequena viagem, estou planejando uma mudança, tá? Então, movimenta muito isso. Ou às vezes aprender a se comunicar também. E se você tem ascendente em peixes, então atravessa a sua casa das finanças, dos bens móveis, né? Suas posses, a sua nutrição, alimentação. Então, aprender mais sobre controle financeiro, sobre fontes de renda, aprender mais sobre a sua nutrição, sua alimentação, tá? Podem ser alguns dos temas. Então, para quem tem
Pensando agora nos astros, né? Para quem tem astros em Áries. Para quem tem Sol em Áries, pode trazer questões de aprendizado que envolvem afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. Para quem tem Lua em Áries, aprender e estudar sobre emoções, hábitos, instintos. Quem tem Vênus em Áries, aprender sobre relacionamentos, expressão afetiva, gostos e expressão do prazer, pode movimentar, então, os relacionamentos, desejos. Quem tem Marte em Áries, então aprendeu, estudar sobre como lidar com a sua agressividade, né? Pode trazer essa energia também de movimentar sua ação, né? Questões de luta, conquista. Quem tem Mercúrio em Áries é o seu retorno mercurial, sempre depende então da casa onde você tem o Mercúrio, mas tem de ativar os seus interesses intelectuais, questões de comunicação, pensamento, ideias. Quem tem Júpiter em Áries traz essas questões que envolvem aprendizado de longo prazo, né? Estudos acadêmicos, fé, verdade, espiritualidade. Quem tem Saturno em Áries, que está prestes a ter o seu retorno de Saturno, pode trazer essas questões de responsabilidade, limites. Urano em Áries pode falar sobre essa questão do inconsciente mental coletivo. Netuno, que está em Áries no céu de agora, traz essas questões que envolvem inconsciente emocional coletivo. E Plutão em Áries muitas vezes traz questões ocultas, né? Nossas sombras. Então, é isso. Se vocês quiserem se aprofundar no mapa de vocês, entender mais, eu faço leitura de previsões astrológicas. Eu também, sempre que começa a lunação, sempre que começa a lua nova, normalmente na lua minguante, eu abro a leitura da lunação, que é um aconselhamento para um mês, para 4 semanas, né, para cada uma das luas, das fases da lua. Também faço a leitura da mandala astrológica, leitura de trânsitos astrológicos. Se você tiver qualquer dúvida da melhor leitura, é só me mandar uma mensagem, um direct no Instagram, que eu te direciono para a melhor leitura. E todos os dias, então, eu faço a leitura do céu do momento e eu posto tanto no Spotify quanto no YouTube para a gente todos os dias ir se aprofundando e entendendo mais o clima do dia.